Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Romanos 8:37. Considere atentamente o paladino, um herói honrado. Não é necessário forçar a imaginação para conceber este lugar como o anfiteatro romano. Ali, no centro da arena, está de pé o herói. As grandes portas das jaulas dos leões são abertas por meio de máquinas. E tão pronto são abertas, veloz e furiosamente saem os leões e bestas selvagens de todo tipo, previamente não alimentadas, para acirrar sua ferocidade com que há de lutar contra o paladino. Assim era o cristão nos dias de Paulo, e assim é agora. O mundo é o teatro do conflito. Os anjos e os demônios são espectadores. Uma grande nuvem de testemunhas contemplam o conflito, e os monstros são atiçados contra eles, contra os quais tem que lutar triunfalmente. O apóstolo nos proporciona um pequeno resumo dos males contra os quais temos que combater e coloca em primeiro lugar a tribulação. A palavra tribulação em latim significa debulhar, moer. E o povo de Deus é lançado com frequência para ser açoitado com o pesado flagelo da tribulação. Porém, é mais que vencedor, porque não perde nada senão a palha, como quando o trigo é debulhado, e dessa maneira o trigo limpo é separado do que não lhe era benéfico. No entanto, a palavra no original grego sugere uma pressão externa. É usada no caso de pessoas que estão sustentando cargas pesadas e têm sobre si um grande peso. Agora, os crentes têm de enfrentar quase o tempo todo a pressão das circunstâncias externas, por causa das enfermidades e por perderem seus bens, pelas pelejas e por mil outras coisas que faz brotar a aflição. O cristão tem um caminho diante de si. No mundo tereis aflição. É uma promessa certa e que nunca deixa de se cumprir. Mas os verdadeiros cristãos têm sido sustentados em todas as suas cargas. E nenhuma aflição é capaz, jamais, de destruir sua confiança em Deus. Se diz da palmeira que quanto mais peso se põe sobre ela, mais se levanta e se projeta ao céu. E o mesmo sucede com o cristão. Como Jó, nunca é tão glorioso como quando ele experimenta a perda de todas as coisas e como um rei se levanta de suas cinzas. Irmãos, eles esperam enfrentar o inimigo enquanto permanecem aqui. E se agora sofrem pelo peso da aflição, se recordam que devem vencê-la e não ceder a ela. Clamam forte pedindo forças, para que sua tribulação produza esperança e não desilusão. A próxima da lista é angústia. A palavra grega se refere mais à aflição mental do que coisas externas. O cristão sofre por causa de circunstâncias externas, mas essa provavelmente é uma aflição menor que a interna. Estreitamento do espaço. Lembra o significado da palavra grega. Algumas vezes nos encontramos em uma posição em que sentimos que não podemos nos mover, como se fôssemos incapazes de avançar, virar à direita ou à esquerda. A estrada está fechada, não vemos nenhuma libertação, e nossa própria consciência de debilidade e perplexidade é insuportavelmente terrível. Quando a mente está num estado de aflição e não sabe o que fazer, como se acalmar e se estabilizar, e deseja considerar calmamente o conflito, se pudessem, para ser um homem com total controle dos seus sentidos, mas o diabo, o mundo e a tribulação exterior e o desânimo interior combinados os jogam de um lado para outro como ondas do mar. Para usar uma expressão de John Bunyan, muito atribulados, oprimidos por todos os lados em sua mente. Bem, agora, se você é um cristão verdadeiro, sairás disso sem maiores consequências. Serás mais que vencedor sobre a tribulação mental. Levará esse fardo, como qualquer outro, até o Senhor e o colocará sobre ele. E o Espírito Santo, cujo ofício é ser o Consolador, dirá às atribuladas ondas do teu coração: aquieta-te. Jesus dirá ao caminhar sobre a tempestade da tua alma: sou eu, não temais. E quando a tribulação externa e a tribulação interna se juntarem como os mares revoltosos, ambas serão apaziguadas pelo poder do Senhor Jesus. O terceiro mal que o apóstolo menciona é a perseguição,
que sempre tem sobrevindo aos homens que verdadeiramente amam a Cristo. O seu bom nome tem sido difamado. Se repetisse as infâmias que foram ditas contra os santos do passado, ficaria corado de vergonha. Basta dizer que não há nenhum crime ou qualquer categoria de vício que não tenha sido falsamente colocada na porta dos seguidores do puro e santo Jesus. O bom nome do cristianismo sobreviveu à reputação dos homens que tiveram a ousadia de acusá-lo e difamá-lo. A prisão se seguiu às calúnias, mas em prisões os santos de Deus têm cantado como pássaros em gaiolas, até mais do que quando estavam nos campos da plena liberdade. As prisões têm brilhado como palácios e têm sido santificadas para se converterem em lugar de morada do próprio Deus, muito mais consagrada do que temos consagrado os lugares de arquitetura imponente. A perseguição se propõe a banir os santos, mas em seu desterro eles têm estado em casa. E quando têm sido espalhados por todos os lados, têm ido pregar a palavra. E sua disseminação tem sido uma forma de alcançar outros escolhidos. Quando a perseguição tornou-se nas mais cruéis torturas, Deus recebeu muitos doces cânticos do lugar do tormento. Os alegres gritos de St. Lawrence, quando ele era queimado na fogueira, devem ter sido mais agradáveis a Deus do que as canções dos querubins e serafins. Pois esse santo amava a Deus mais do que os mais resplandecentes seres angélicos, e o demonstrava através de sua amarga angústia. E o Sr. Hawkes, esse santo que, quando suas extremidades inferiores foram queimadas e as pessoas esperavam vê-lo rolar sobre a cadeia e cair sobre o fogo, ergueu suas mãos incendiadas, cada dedo ardendo em fogo, e aplaudiu 3 vezes enquanto clamava: nada é como Cristo, nada é como Cristo. Deus foi mais honrado por esse homem que queimou no fogo que pelos bilhões que cantam louvores na glória. A perseguição, em todas as suas formas, tem sobrevindo à Igreja de Cristo e até agora não tem conseguido qualquer vitória, mas tornou-se benefício fundamental para a própria Igreja. Como ela tem sido limpa da hipocrisia. Quando o ouro é lançado no fogo, não perde nada, senão a escória e o estanho, o qual ela se alegra em perder. Em seguida, o apóstolo acrescenta fome. Nós não estamos expostos a esse mal em nossos dias, mas nos tempos de Paulo, eles eram exilados e levados a lugares onde não podiam exercer seu ofício para ganhar o pão. Eram alijados de suas posições, de seus amigos, de seus conhecidos, sofriam a perda de todos os bens e, consequentemente, não sabiam onde encontrar qualquer sustento necessário para seus corpos. E, sem dúvida, há algumas pessoas agora que são grandes perdedores por suas convicções de consciência, que são chamados a sofrer, em certa medida, até mesmo a fome. Então o diabo sussurra: você deve cuidar de sua casa e de seus filhos. Você não deve se unir a essa religião a ponto de perder o pão. Ah, meu amigo, veremos então se tens a fé que pode vencer a fome, que pode olhar na face da fome, que vê as costelas do esqueleto e ainda diz: ah, suportaria a fome antes de vender minha consciência e manchar meu amor por Cristo. Depois vem a nudez, que é outra forma terrível de pobreza. O cristão era expulso de uma casa e depois de outra, e era impedido de trabalhar em sua profissão, e era incapaz de conseguir os fundos necessários, e, portanto, suas roupas se convertiam em trapos, e os trapos iam desaparecendo um a um. Em outros momentos, os perseguidores desnudavam por completo homens e mulheres para os expor à vergonha. E era a nudez na vida de pessoas de espíritos ternos e sensíveis. E esses espíritos foram expostos a esse mal nos dias antigos. Mas nem isso foi capaz de intimidar o espírito invencível dos santos. Nas antigas histórias dos mártires, há a história de homens e mulheres que tiveram que sofrer esta indignidade. E foi relatado por testemunhas oculares que nunca deram a impressão de terem um dia estado melhor vestidos. Pois quando foram apresentados desnudos na frente da multidão bestial para serem vistos por olhos cruéis, os próprios corpos deles pareciam resplandecer quando com o rosto suave olharam os seus inimigos e se entregaram à morte. O apóstolo menciona depois da nudez perigo, isto é, exposição constante a uma morte súbita. Esta era a vida dos primeiros cristãos. Cada dia morro, diz o apóstolo.
A misericórdia no momento não era certa, pois a qualquer momento podia sair um novo decreto do imperador romano para acabar com os cristãos. Estavam literalmente com suas vidas nas mãos daqueles que governavam. Alguns dos perigos eram encontrados voluntariamente pela pregação do evangelho. Perigo de rios e perigos de ladrões eram a sorte do missionário cristão que atravessava climas inóspitos para proclamar o evangelho. Outros perigos eram resultado da perseguição, mas nos é dito que os crentes em Jesus estavam tão firmados no amor de Cristo que não sentiam que o perigo fora perigo. E o amor de Cristo os elevava de tal maneira acima dos pensamentos do homem natural, da carne e do sangue, a ponto de que quando os perigos se convertiam em verdadeiros perigos, os enfrentavam com gozo por causa do amor do seu Senhor e Mestre. E para fechar a lista, como se houvesse uma espécie de perfeição nestes males, a sétima coisa é a espada. Isto é, o apóstolo Paulo singulariza uma forma de morte cruel como um retrato de tudo. Vocês sabem bem, e não necessito dizer como o nobre exército de mártires do meu Senhor ofereceu seus pescoços à espada, tão alegremente como a noiva dá sua mão ao noivo no dia do matrimônio. Vocês sabem como foram jogados na fogueira beijando a lenha, cantando a caminho da sua morte, enquanto a morte ia acompanhada da tortura mais cruel, e se regozijaram com grande gozo ao ponto de saltar e dançar ante ao pensamento de ser considerados dignos de sofrer por causa de Cristo. O apóstolo nos informa que os santos tinham sofrido todas essas coisas em conjunto. Ele não diz que somos vencedores em algumas dessas coisas, e sim em todas. Muitos cristãos atravessaram literalmente a carência exterior, a tribulação interior, a carência de pão, a carência de roupas, em constantes perigos de vida e, finalmente, entregaram a própria vida e, em cada passo, em toda essa lista de sombrias lutas, os crentes foram mais que vencedores. Amados, a maioria de vocês não são chamados hoje a lidar com esses riscos, a nudez ou a espada. Se fossem, meu Senhor lhes daria graça para suportar a prova. Mas eu penso que as tribulações de um cristão no presente, embora não sejam tão terríveis exteriormente, são todavia mais duras de se levar do que muitas daquelas. Termos de suportar o escárnio do mundo é terrível, mas é pouco, pois substancialmente pior é a sua lisonja, suas palavras doces, seus diálogos escorregadios, seu servilismo e hipocrisia. Ó senhores, seu perigo é tornarem-se ricos e se tornarem arrogantes, e que se entreguem às modas do presente mundo perverso e percam sua fé. Se não puderem ser destroçados pelo rugido do leão, podem ser triturados pelo abraço do urso. O diabo pouco se importa qual é o instrumento que possa eliminar o amor de Cristo em você e destruir sua confiança nele. Eu temo que a igreja esteja em maior perigo de perder sua integridade nestes dias macios e sedosos do que naqueles tempos difíceis. Por acaso, não há muitos cristãos professos cujo método de comércio e negócio é igualmente cruel e truculento como o de um homem mundano? Acaso não temos alguns cristãos professos que são completamente mundanos, com grande ausência de nossas reuniões para orar, com falta de liberalidade para a manutenção financeira da causa de Cristo, cujo comportamento geral, na verdade, mostra que, se há qualquer graça na sua vida, certamente não é a graça que vence o mundo, mas uma graça apenas alegada e que permite que o mundo ponha o pé em sua cabeça? Temos que ser despertados agora, pois atravessamos a terra encantada e somos mais propensos a ser arruinados, a menos que nossa fé em Cristo seja uma realidade e nosso amor por Jesus seja uma chama veemente. Temos mais possibilidade de nos convertermos em bastardos que em filhos, e em ervas daninhas do que em trigo, em hipócritas do que em uma bela vinha. Os cristãos pensam que nestes tempos podem prescindir da vigilância e do santo zelo, mas necessitam destas coisas agora mais do que nunca. E que Deus, o Espírito Eterno, manifeste sua onipotência sobre vocês, para que em todas as coisas mais brandas, como em todas as coisas mais difíceis, sejam capazes de dizer: somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou.